Se você acredita que deixar uma mulher louca por você depende de toque físico, está completamente enganado. O corpo só reage depois que a mente já foi conquistada. O verdadeiro poder de atração começa muito antes do contato, e os homens que entendem isso conseguem algo que poucos dominam: ocupar os pensamentos dela sem esforço, despertar desejo sem pressionar e criar presença mesmo na ausência. Mulheres não enlouquecem por homens óbvios, previsíveis ou desesperados. Elas enlouquecem por homens que sabem influenciar emoções, provocar curiosidade, gerar imaginação e criar impacto silencioso. Quando você domina isso, ela começa a pensar em você nos momentos mais aleatórios, sentir falta sem motivo aparente e buscar sua presença sem que você peça. A partir de agora, vou te mostrar como fazer isso de forma direta, clara e irresistível. Primeiro, dominar a arte da ausência estratégica. A maior arma que um homem tem para deixar uma mulher louca sem tocá-la é a ausência estratégica. Não é sumir, não é ignorar, não é fingir desinteresse. É simplesmente não estar disponível o tempo todo. Quando a sua presença não é garantida, a mente dela começa a preencher os espaços vazios com pensamentos sobre você. E é aí que o desejo muda de intensidade. Quando um homem responde rápido demais, está sempre pronto, cancela compromissos por ela, ou mostra que sua vida gira em torno da atenção dela, perde impacto. Não há espaço para a imaginação. Não há espaço para sentir sua falta. Mas quando você mantém uma vida ativa, mostra prioridades claras e deixa evidente que sua atenção é valiosa, ela passa a percebê-lo de forma completamente diferente. A curiosidade dela cresce porque mulheres desejam aquilo que não conseguem prever. Ausência estratégica significa ser presente quando importa, mas nunca previsível. Você conversa, mas não prolonga desnecessariamente. Você dá atenção, mas não entrega seu tempo, como se fosse infinito. Essa postura cria contraste emocional. Ela sente sua presença quando você aparece, mas sente sua falta quando você se afasta. Esse movimento sutil mexe com o desejo dela, sem que você toque um único fio de cabelo. Exemplo: vocês conversam por mensagem. A conversa está fluindo. Ambos estão interessados. Em vez de continuar até a conversa morrer, você encerra no auge com naturalidade, porque vai treinar, trabalhar, estudar ou focar em algo importante. Não é desculpa, é vida real. Ela sente que você tem prioridades, que seu tempo é disputado e, principalmente, que você não está tentando impressioná-la. O efeito disso? Ela começa a pensar no que você está fazendo, onde você está, por que não escreveu ainda. A mente dela cria cenários, imagina possibilidades e passa a ficar mais atenta ao seu próximo movimento. Quando você domina a ausência estratégica, sua presença se torna rara, valiosa e carregada de impacto emocional. Você se torna alguém impossível de esquecer. Segundo, criar tensão emocional com comunicação controlada. Para deixar uma mulher louca sem tocá-la, você precisa entender que a tensão emocional é mais poderosa que qualquer toque físico. Uma conversa bem conduzida, com pausas, ritmo e intenção, cria uma energia que ela sente no corpo inteiro. Quando você controla sua comunicação, você controla a intensidade da conexão, e isso faz com que ela pense em você mesmo quando tenta não pensar. Homens que falam demais, explicam demais ou se entregam rápido demais perdem impacto. Mulheres se conectam profundamente com aquilo que não está totalmente revelado. O mistério é um gatilho psicológico. Quando você fala de forma direta, mas nunca entrega excessivamente, ela fica tentando decifrar quem você é, quais são suas intenções, o que você realmente sente. Isso aprende emocionalmente. Uma comunicação controlada não significa ser frio ou distante, e sim ser seletivo. Você não responde imediatamente todas as mensagens. Não abre a vida inteira em um parágrafo. Não demonstra ansiedade por continuar a conversa. Em vez disso, você usa 3 elementos poderosos: frases curtas, pausas intencionais e comentários que despertam imaginação. Por exemplo, quando ela pergunta algo sobre você, em vez de despejar uma história completa, você responde com algo que abre espaço para curiosidade. Ou quando ela diz algo provocante, você não reage com euforia, você mantém calma e leveza.
É esse contraste que a desarma. Outra forma de criar tensão emocional é controlar o ritmo da conversa, às vezes mais envolvente, às vezes mais neutro. Esse movimento cria imprevisibilidade e ativa nela a busca por validação emocional. Ela começa a querer suas reações, suas palavras, seu interesse. Quando um homem domina essa comunicação, ele se torna viciante. A mulher checa mensagens com mais frequência, pensa no que deveria ter dito, imagina o que você poderia responder. É um ciclo que funciona sem toque, sem esforço e sem presença física. Terceiro, ativar o poder da imaginação feminina. Se existe algo que deixa uma mulher completamente envolvida, sem que você encoste um dedo nela, é a imaginação. A mente feminina cria cenários, interpreta detalhes e constrói emoções a partir de estímulos mínimos. Quando você aprende a acionar esse mecanismo, ela começa a pensar em você de forma repetida, intensa e quase automática. Homens que descrevem tudo de forma óbvia ou direta demais desperdiçam o maior gatilho psicológico que existe. A sugestão. Mulheres ficam mais impactadas pelo que pode acontecer do que pelo que está acontecendo. Elas desejam o que conseguem imaginar, não o que está explicitamente entregue. Por isso você deve usar palavras e atitudes que abrem espaço para que a imaginação dela trabalhe. Não seja excessivamente descritivo, seja insinuante. Em vez de dizer tudo, construa imagens sutis, sensações indiretas e frases que deixam espaço para interpretação. Quando a mulher precisa completar o significado, ela cria conexão emocional espontânea. O mesmo vale para seu comportamento. Quando você demonstra calma e confiança, ela imagina profundidade. Quando você cuida de si, ela imagina experiência. Quando você mostra propósito, ela imagina caráter. A mente dela constrói uma versão sua que vai muito além do que você mostrou. E isso é o que cria impacto. Outra forma poderosa de ativar a imaginação feminina é usar pequenas descrições sensoriais. Não são descrições explícitas, mas detalhes que fazem a mente dela sentir algo, um cheiro, um ambiente, um horário, um olhar, um silêncio. Esses detalhes despertam emoções internas, e ela passa a associar essas sensações a você. Quando um homem domina esse tipo de comunicação, ele se torna inesquecível. Você não está presente, mas ela sente como se estivesse. Você não tocou nela, mas ela sente como se tivesse sentido algo. A imaginação feminina é o caminho mais rápido para o desejo. E quando você sabe como acioná-la, não precisa encostar para deixá-la completamente envolvida. Quarto, ser o homem que ela não consegue decifrar completamente. Uma mulher pensa sem parar em um homem que ela não consegue entender por completo. Não se trata de ser confuso, complicado ou inconsistente. Trata-se de ser profundo o suficiente para que ela nunca sinta que já viu tudo de você. Mulheres ficam obcecadas pelo mistério, pela complexidade emocional equilibrada e pelo homem que não entrega sua alma em uma semana. Quando um homem se revela rápido demais, ele perde o magnetismo. Quando ele entrega tudo de uma vez, não existe nada para descobrir. E quando não existe descoberta, não existe fascinação. O segredo para deixá-la louca sem tocá-la é manter camadas, mostrar algumas, guardar outras e permitir que ela tenha a sensação de desvendar detalhes aos poucos. Um homem que tem vida própria, interesses reais, ambições sólidas e opiniões firmes sempre terá uma aura que gera curiosidade. Não porque ele está tentando impressionar, mas porque sua personalidade tem estrutura e profundidade. Isso faz com que ela queira saber mais, entender mais, se aproximar mais. E isso acontece porque o cérebro dela entra em um ciclo de curiosidade contínua. Ela pensa no que você está fazendo, no que você ainda não contou, no que você sente, no que você esconde sem esconder. Essa curiosidade vira desejo emocional. Ser indecifrável também envolve postura. Você escuta mais do que fala, observa mais do que reage, entrega respostas diretas, mas nunca excessivas. Suas opiniões têm peso, seu silêncio tem intenção, sua presença tem significado. Quando uma mulher sente que ainda há mais para descobrir, ela se envolve emocionalmente sem perceber. E esse envolvimento emocional é exatamente o que faz com que você esteja presente nos pensamentos dela mesmo quando está longe. Um homem totalmente previsível nunca será inesquecível.
Um homem com profundidade, sim. Quinto, mostrar confiança silenciosa que domina o ambiente. Nada deixa uma mulher mais mexida emocionalmente do que um homem que tem confiança silenciosa. Não é a confiança barulhenta, exibida, exagerada. É aquela presença firme, segura, que não precisa anunciar nada para ser sentida. Quando você entra em um ambiente e mantém postura, calma, autocontrole e foco, ela percebe, mesmo que não admita. Mulheres se conectam com energia, não com palavras, e a energia mais poderosa que um homem pode transmitir é a sensação de que ele está no controle de si mesmo. Confiança silenciosa não é arrogância, não é altivez artificial. É compostura. É a forma como você olha sem pressa, como você se move sem ansiedade, como você fala com clareza, como você é seletivo com seu tempo e atenção. Essa presença cria impacto psicológico profundo, porque envia uma mensagem direta ao subconsciente feminino. Você é um homem que pode liderar, proteger, decidir e sustentar uma vida equilibrada. E isso desperta respeito, atração e curiosidade ao mesmo tempo. Outro ponto importante. Confiança silenciosa não tenta impressionar. Ela deixa que a mulher tire conclusões por conta própria. E quando ela faz isso, sempre exagera na direção do desejo, porque seu cérebro preenche as lacunas com versões idealizadas de você. Um homem com confiança silenciosa não disputa nada, não força nada, não tenta chamar atenção. Ele se torna atenção. Ele se torna o centro natural do espaço, mesmo sem fazer esforço. Essa capacidade de dominar um ambiente, sem levantar voz, sem se exibir e sem buscar aprovação, é o que faz com que ela continue pensando em você muito depois que você sair do lugar. Ela lembra da sua postura, do seu olhar, do seu silêncio, da forma como você segurou um copo, da maneira como você observou tudo sem se apressar. Esses pequenos detalhes criam um registro emocional que se repete na mente dela. É assim que um homem se torna inesquecível sem tocar nela, com presença que fala mais alto do que palavras. 6. Usar detalhes sutis que chamam a atenção sem que ela perceba. Deixar uma mulher pensando em você sem parar não acontece por grandes gestos, mas por microdetalhes que ficam registrados na mente dela. São pequenas atitudes, breves expressões e escolhas sutis que criam conexão emocional profunda sem que ela perceba conscientemente. Esses detalhes ativam curiosidade, admiração e desejo, tudo ao mesmo tempo. O mais importante é que nada aqui parece forçado. É a naturalidade que deixa sua presença marcante. Pode ser a forma como você segura o olhar por um segundo a mais, a calma com que você responde, o tom de voz consistente, a forma como você escuta com atenção real quando ela fala. Mulheres prestam atenção a nuances, não a exageros. Quando um homem demonstra domínio de si em pequenos gestos, isso ativa automaticamente o interesse dela. Ela começa a notar coisas que você nem percebe que fez, e quando percebe, não consegue mais ignorar. Esses detalhes também criam um contraste poderoso com a maioria dos homens que tentam impressionar com intensidade, abordagem direta demais ou atitude barulhenta. Você se destaca por ir no caminho oposto. A sutileza cria impacto porque é rara. E o melhor é que esses detalhes ficam ecoando na cabeça dela depois. O jeito que você segurou o olhar, a maneira firme e calma como você cumprimentou alguém, o modo como você se inclinou para ouvir, o cuidado com as palavras. Ela lembra porque a fez sentir algo diferente. A soma desses pequenos elementos coloca você em um nível emocional que ela não encontra facilmente em outro homem. E é por isso que você começa a ocupar espaço na mente dela até nos momentos mais aleatórios. 7. Construir presença através do silêncio e da escuta. Se existe algo que a maioria dos homens subestima, é o poder do silêncio. Não o silêncio desconfortável, mas o silêncio intencional. Aquele que mostra que você não está com pressa de provar nada, não está tentando preencher cada espaço com palavras e não precisa disputar atenção. Esse tipo de comportamento cria uma presença tão forte que a mulher sente, mesmo quando você não está falando. Quando você escuta de verdade, observa com calma e responde apenas quando necessário. Transmite inteligência emocional. E mulheres são profundamente atraídas por homens que não agem como se cada conversa fosse uma oportunidade de se exibir. O
O silêncio bem usado passa segurança, domínio emocional e maturidade. A escuta ativa também mexe com algo muito profundo no inconsciente feminino: sentir-se vista. Quando um homem presta atenção genuína, ela repara. Quando suas respostas mostram que você absorveu o que ela disse, ela se sente importante. E quando alguém faz uma mulher se sentir importante, ela pensa nessa pessoa. Muito. Esse tipo de presença cria uma espécie de magnetismo emocional. Ela começa a lembrar da forma como você a olhava, enquanto ela falava, da calma da sua postura, da sensação de paz que você transmitia. Você se torna um ponto de equilíbrio na mente dela. Alguém que não tenta dominar conversas. Alguém que não fala por cima. Alguém que não compete. E é justamente aí que ela começa a se perguntar quem você realmente é, o que você pensa, o que você sente, por que você é diferente. O silêncio abre espaço para a imaginação dela atuar, e isso faz com que ela fique ainda mais ligada a você. Um homem que domina a presença silenciosa não precisa fazer esforço para ser lembrado. É inevitável. 8. O silêncio, que deixa marcas. Existe uma estratégia simples, mas extremamente poderosa, que poucos homens têm disciplina para usar: o silêncio calculado. Não é ignorar, não é fazer joguinho infantil. É a habilidade de criar um espaço emocional onde ela comece a sentir sua falta antes mesmo de perceber que sente. Quando uma mulher se interessa minimamente, sua mente começa a registrar padrões, como você fala, o que você diz, a energia que transmite. Agora, quando você reduz sua presença de forma sutil, sem desaparecer, sem mudar de comportamento repentinamente, você ativa uma curiosidade profunda. Ela começa a se perguntar: por que ele está tão centrado? Por que ele não corre atrás como os outros? Esse tipo de silêncio não é ausência, é presença silenciosa. É quando você fala menos, mas quando fala, cada palavra pesa. Quando você não está disponível o tempo todo, mas quando está, sua energia é firme, calma e controlada. Mulheres percebem isso imediatamente. O erro da maioria dos homens é tentar preencher qualquer pausa com mensagens, ligações, explicações, tentativas desesperadas de manter a atenção dela. Só que a atenção forçada nunca funciona. O que funciona é contraste. Ela precisa sentir a diferença entre você ali o tempo todo e você presente apenas quando realmente quer estar. E aqui está o segredo. O silêncio só funciona quando você está ocupado vivendo de verdade. Quando sua vida tem movimento, metas, hobbies, disciplina. Quando ela percebe que você não está calado por estratégia, mas porque você não está disponível emocionalmente para migalhas. Isso cria uma tensão irresistível. Ela começa a verificar seu perfil. Pensa em mandar mensagem, relembra momentos específicos e começa a imaginar você com outras opções. A mente dela faz o trabalho que você não pode fazer com palavras. É assim que um silêncio bem aplicado toca mais fundo do que qualquer elogio. O ponto final é simples. Sua ausência bem dosada deve ter mais impacto emocional do que sua presença constante. Quando você aprende isso, você não precisa tocar em uma mulher para deixá-la inquieta, pensando em você, se perguntando por que não consegue te esquecer. É a força invisível do homem que não implora a atenção, mas a recebe naturalmente. 9. Criar antecipação e expectativa. Uma das maneiras mais eficazes de deixar uma mulher pensando em você sem tocá-la é criar antecipação e expectativa. Quando você planta pequenas pistas sobre algo interessante que acontecerá sem revelar tudo de imediato, ela começa a imaginar possibilidades, sentir curiosidade e criar desejo silencioso. Essa técnica funciona porque o cérebro feminino reage fortemente ao desconhecido, que promete valor emocional ou prazer futuro. Não se trata de mentir ou inventar histórias, mas de dosar informações. Um homem que revela apenas o suficiente desperta a imaginação e mantém o interesse dela ativo. Quando você controla o que ela sabe, quando ela sabe e como ela percebe, cria um ciclo de pensamento constante sobre você. Por exemplo,
Durante uma conversa, você menciona que tem uma experiência incrível para compartilhar, mas só conta alguns detalhes e deixa espaço para ela perguntar depois. Ela começa a pensar: o que será que ele vai contar? Como será essa experiência? Isso gera expectativa e faz com que ela lembre de você repetidamente. Outro ponto importante é alinhar essa antecipação com confiança silenciosa. Se você cria a expectativa e depois entrega algo mediano ou inseguro, quebra todo o efeito. Mas quando você entrega com presença, segurança e valor, cada momento que ela antecipa se torna mais intenso, aumentando o desejo sem contato físico. Criar antecipação é, na prática, fazer com que ela queira você antes mesmo de você estar disponível. É um exercício de sutileza, consistência e controle emocional. Quando um homem domina essa habilidade, ele se torna irresistível, memorável e quase impossível de esquecer. 10. Deixar memórias emocionais que permanecem. Se você quer que uma mulher pense em você constantemente sem tocá-la, criar memórias emocionais é essencial. Palavras, atitudes, pequenos gestos e momentos compartilhados devem gerar emoções, curiosidade, riso, surpresa, admiração ou até leve tensão. Essas emoções ficam registradas no subconsciente dela, e a cada lembrança ela volta a pensar em você. Não é sobre grandes acontecimentos, são detalhes sutis. Um comentário espirituoso, um elogio sincero e inesperado, uma reação calma em situação estressante ou um olhar que transmite segurança podem criar impressões duradouras. Cada memória emocional que você deixa é uma conexão invisível que faz com que ela sinta sua presença mesmo quando você está ausente. Mulheres processam essas lembranças emocionalmente mais que racionalmente. Por isso, momentos curtos, mas carregados de impacto, funcionam melhor que longas explicações ou demonstrações de interesse. Quando você domina essa habilidade, você se torna inesquecível sem necessidade de toque ou contato físico. Além disso, essas memórias ajudam a construir expectativa e desejo. Ela lembra de você nos momentos mais aleatórios, associa emoções positivas à sua presença e cria curiosidade sobre como você reagiria em diferentes situações. Isso fortalece seu valor e mantém a mente dela ocupada com você. O segredo final: combine ausência estratégica, tensão emocional, mistério, confiança silenciosa, detalhes sutis, escuta ativa e memórias emocionais. Essa combinação transforma qualquer homem em alguém impossível de esquecer. O que diferencia homens comuns de homens inesquecíveis não é força, status ou toque físico. É a habilidade de criar impacto emocional e mental. Quando você domina a ausência estratégica, tensão emocional, mistério, confiança silenciosa, detalhes sutis, escuta ativa, silêncio calculado, antecipação e memórias emocionais, você ocupa a mente dela de forma constante. Ela passa a pensar em você, sentir falta de você e se conectar emocionalmente sem que você precise encostar nela. Quero que você compartilhe suas experiências nos comentários, se já aplicou alguma dessas técnicas ou pretende testar. Vou me envolver nas respostas mais interessantes e oferecer dicas práticas. E não se esqueça de dar like, compartilhar e se inscrever no canal. Isso é essencial para que mais pessoas aprendam essas estratégias e se tornem memoráveis sem esforço físico. Prepare-se para o próximo vídeo, onde vou revelar como manter qualquer mulher interessada a longo prazo, sem parecer desesperado ou carente. Ignorar esses princípios pode fazer você perder tudo o que conquistou com esforço.